A paz de Deus a todos, hoje nós vamos meditar à luz da Santa Palavra de Deus na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versos 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O apóstolo Paulo vai tratar aqui nesse texto sobre a única e verdadeira motivação de Deus em nos salvar. Qual é o único objetivo de Deus salvar almas? Muitas pessoas pensam que a salvação das nossas almas ela tem a ver com algo que estaria diretamente ligado a nós, que existiria algo em nós mesmos que faria com que Deus nos salvasse. Muitos pensam que Deus teria, por assim dizer, viajado ao futuro, consultado o futuro, sob a base da sua presciência, né? Ou seja, da sua capacidade de conhecer o futuro, e tendo observado o fim de todos os homens, é que ele teria então escolhido, ou eleito, como nesse texto claramente nos diz, Deus nos predestinou, nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo, mas ele teria feito isso, ele teria feito essa escolha baseada em nós mesmos, ou seja, ele teria visto aqueles que lhe obedeceriam ou não e teria então feito essa escolha. Ora, essa ideia é completamente equivocada e contrária às Santas Escrituras. Primeiramente porque se Deus precisasse ir ao futuro ou consultar o futuro para saber quem lhe obedeceria ou não, ele não seria Deus. Isso seria uma limitação à pessoa de Deus. É certo que Deus conhece o futuro, mas ele não precisou olhar para o futuro para poder nos escolher pelo simples motivo de que ele é o criador do futuro. Ele não precisa consultar o tempo porque ele é quem criou o tempo. Ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele criou o tempo e o espaço e ele não está limitado a absolutamente nada. Ele está acima do tempo e do espaço, acima de tudo e de todos. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual esse pensamento é incorreto é que mesmo se Deus tivesse consultado o futuro para poder escolher os que ele salvaria, a resposta das Escrituras a essa questão ela é muito clara. Não haveria ninguém que pudesse ser salvo. Não há um justo sequer. Nenhum que faça o bem. Após o pecado que entrou por intermédio de Adão e Eva, toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. Toda a humanidade já nasce no estado de corrupção, de depravação moral. Não há um justo sequer, nenhum que faça o bem, e é isso que a Escritura nos diz. O apóstolo Paulo mesmo nos fala na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a única coisa que pode nos salvar é se a justiça de Deus for cumprida. Mas não há ninguém que possa fazer. Não há nenhum dentre nós que pudesse fazer, a não ser Cristo Jesus, aquele que veio para cumprir a justiça de Deus. Ele cumpriu inteiramente a justiça de Deus e agora, por graça, nós somos salvos por intermédio da fé no seu sacrifício por nós naquela cruz. Outras pessoas com pensamento ainda mais equivocado, elas dizem que Deus nos salva baseado na nossa fidelidade. Que Deus estaria nos assistindo e mediante a nossa performance, as nossas obras, os nossos méritos, Ele então nos salvaria ou nos condenaria como resultado das nossas ações. Nesse ponto de vista, a salvação ela não é uma graça, mas sim uma retribuição da parte de Deus a algo que nós fizemos. Ou seja, Deus seria devedor aos homens e isso é extremamente oposto à verdade revelada nas Escrituras, onde a salvação é um presente de Deus, um dom de Deus. Não vem de nós, não vem pelas obras para que ninguém se glorie delas. Ora, qual seria então a razão de Deus nos salvar? Qual seria o verdadeiro objetivo de Deus salvar as almas? Paulo vai nos falar sobre isso nessa passagem. O objetivo da nossa salvação é um só.
revelar a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vejamos o que Paulo nos diz nesse texto. Ele diz, ele nos predestinou. Antes mesmo da fundação do mundo, ele já havia nos predestinado para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante da presença de Deus em amor. E ele tinha feito isso para si mesmo. Por quê? Porque ele tinha feito isso para si mesmo, segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio bom desejo e o seu bom propósito, segundo o beneplácito da sua vontade. Com qual objetivo? No final do verso 6 está escrito assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos fez aceitáveis diante dele, não por causa de nós, não por causa de algo que nós poderíamos ter em nós mesmos, mas ele nos fez agradáveis a si no amado, que é Cristo Jesus. É através da justiça de Cristo que nós somos aceitos. É a justiça de Cristo que nos reveste e nos torna aceitáveis diante de Deus. E qual o objetivo disso? Manifestar a glória de Deus por intermédio da obra da redenção, da sua graça, para que uma maior glória fosse dada a Deus por intermédio dessa obra, que ele, antes mesmo da fundação do mundo, nos seus propósitos eternos, havia decidido fazer. O seu objetivo era que uma maior glória fosse dada ao Filho que cumpriu por nós essa obra, entregando-se a si mesmo naquela cruz. E para que uma maior glória fosse dada a Deus, o Espírito Santo nos revelou por intermédio da Santa Palavra toda a obra de redenção proveniente de Deus para as nossas almas. E de que maneira então essa glória é manifesta? Através da pessoa e da obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo continua a descrever esse objetivo de Deus em nos salvar, de revelar a sua glória, de que uma maior glória fosse dada a Cristo. Ele continua a dizer isso no mesmo capítulo 1 da Epístola aos Efésios. A partir do verso 7, ele continua a discorrer sobre esse assunto. No verso 7 ele diz: em quem, ou seja, nele, Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele, Deus, tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Ora, de que maneira ele tornou abundante para conosco em sabedoria e prudência? Paulo vai dizer no verso 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, revelando-nos por intermédio da sua palavra a obra de redenção, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Qual é este beneplácito? Qual é essa tamanha bondade e amor que Deus decidiu revelar aos homens? No verso 10, Paulo continua a dizer: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. É tudo por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas com o objetivo de revelar a sua glória e de que uma maior glória fosse dada a ele. Não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver conosco. É segundo o conselho da sua vontade, é segundo o bom propósito do seu coração, é que ele nos salvou, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Por ele e para ele todas as coisas foram criadas. É Cristo o centro de tudo. Desde o princípio era esse o objetivo. Até por isso Cristo é o Criador de todas as coisas. O Evangelho segundo João, no capítulo 1, nos diz que todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Na Epístola aos Colossenses, Paulo nos diz que todas as coisas foram criadas por ele, mesmo os anjos, as potestades, tudo foi criado por Cristo. Para quê? Para que uma maior glória fosse revelada através da criação. Mas por causa do pecado nós fomos separados de Cristo. Mas havia um alvo por trás, havia um objetivo por trás disso. O pecado não frustrou o plano de Deus de revelar a sua glória em Cristo. Não, muito pelo contrário. É exatamente por intermédio da queda que uma maior glória vai ser agora revelada
na obra de redenção. A revelação de uma maior glória de Deus na pessoa e na obra de Cristo. E agora todas as coisas serão restauradas. Toda a criação de Deus que agora geme por causa da corrupção do pecado será restaurada. Em Cristo, tudo será restaurado. E de que maneira essa obra de restauração começa a ser operada em nós? Paulo vai dizer no verso de número 13, em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus e para louvor da sua glória. O que nos dá segurança de que somos verdadeiramente salvos, o que nos dá a verdadeira esperança de que nós seremos salvos é o fato de que uma garantia nos foi dada, de que no tempo certo nós receberemos essa herança. Qual é essa garantia? O Espírito Santo de Deus ter vindo habitar em nós. Após termos ouvido o santo evangelho de Cristo, o Espírito Santo que regenerou o nosso coração veio habitar em nós. Essa é a promessa que Cristo nos fez no evangelho segundo João: vos enviarei o Espírito Santo e ele estará convosco para sempre. Esse é o selo da promessa. E qual é a marca de que o Espírito Santo veio realmente habitar em uma pessoa? Muitos acham que a evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo seriam os dons, seria falar em línguas, manifestações exteriores. Mas qual é a evidência disso segundo as Escrituras? Paulo nos fala sobre isso no verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Qual é a evidência de que o Espírito Santo veio habitar em nós? Conhecimento de Deus por intermédio das Escrituras. Vida transformada pela renovação do entendimento operada em nós pelo Espírito Santo na obra da santificação. E a ferramenta que o Espírito Santo aplica para operar essa obra em nós é a palavra de Deus. Ele não fala de si mesmo, mas nos faz lembrar de tudo quanto Jesus nos disse. É o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz no Evangelho segundo João. Ele não exalta a si mesmo, mas aponta para aquele que por nós deve ser, morreu naquela cruz e deve ser exaltado e glorificado pela nossa salvação. Aquele que está acima de tudo e de todos, Cristo Jesus. No verso 21, do verso 21 ao 23 do capítulo 1 da Epístola aos Efésios, Paulo vai fechar esse raciocínio dizendo assim: aquele que está acima de tudo e de todos, Cristo, acima de todo o principado, acima de todo poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esse é o verdadeiro objetivo da nossa salvação. Deus revelando uma maior glória da sua pessoa, por intermédio da pessoa de Cristo Jesus e da sua obra operada por nós naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor.